Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast. Você vai ver daqui a pouquinho, logo em seguida, a entrevista com um agente político que ficou muito famoso no Brasil inteiro. Aqui no Espírito Santo ele teve mais de 1 milhão de votos, derrotou alguns nomes muito tradicionais da política do Espírito Santo. E agora tem feito história com posições bem firmes e bem marcadas a respeito de temas muito polêmicos. Então, antes de você começar a ver a entrevista, não se esquece de ativar o sino das notificações e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. E curte também a entrevista. Muito obrigado e vamos à entrevista do Edcast. Porque aqui apareceu uma seguinte oportunidade. Eu vim para a TV Educativa, Canal 2, da Fundação Cultural, ligado ao governo, e que tinha a Rádio Espírito Santo. E na Rádio Espírito Santo, o diretor da Rádio Espírito Santo, Ademir Czartoryski, um polonês, de família origem polonesa, ele me abriu a porta para fazer um programa de meia-noite a 1 da manhã, como locutor, que eu achava genial, porque eu não tinha essa oportunidade do Rio. E aí eu fazia um programa chamado Discotape, foi meu primeiro programa, de meia-noite a 1 da manhã. As rádios todas funcionavam até meia-noite. FM, principalmente, tinha uma, que era a Cariacica, que ia até meia-noite. E de meia-noite até as 5, 6 horas da manhã do dia seguinte, só tinha Rádio Espírito Santo. E aí eu nadava de braçada, né, compadre? Aí fazia um programa maluco, onde ninguém ouvia e que... Ninguém tá ouvindo mesmo? Ninguém tá ouvindo mesmo, ninguém dá bola para aquele cara lá na meia-noite. E eu batia panela, apertava pato e fazia um monte de bagunça, imitava muito o Big Boy no começo, o Newton. Aí depois me achei, me encontrei, com pouco tempo me encontrei. E ali foram passagens muito importantes para mim. Tanto que é o seguinte, eu não era contratado da Rádio Espírito Santo, eu era contratado da TV Educativa. Na Rádio Espírito Santo porque, na verdade, é a mesma coisa, é a mesma empresa. Mas você podia, naquele momento, ter um troquinho daqui e um troquinho dali. Uhum. Mas o programa começou a fazer muito sucesso, porque não tinha outro. Então, os quiosques, o pessoal de hambúrguer, a noite era minha, compadre. Eu ria. E era uma época que não tinha MP3, não tinha plataforma de streaming, não tinha nada disso. E eu operava e falava na rádio. Então, era uma coisa também que criou um certo frisson, porque naquele momento não tinha essa função de você falar e operar. Você tinha um operador do lado e você do lado de cá do aquário. Eu operava e falava, botava meus próprios discos, fazia minha própria besteira, atendia o telefone, comecei a inventar uma. Aí o Jairo de Brito, um jornalista conceituado e intelectual, escreveu no jornal A Gazeta uma matéria de quase página inteira sobre o sucesso daquele programa. E o programa, falando das gírias que eu lançava, das brincadeiras que eu fazia, e que termina dizendo o seguinte, e ele trabalha de graça, ele não recebe por isso não. Rapaz, o governador leu a matéria. Quem era o governador da época? Elcio Álvares. Leu a matéria e mandou me contratar por causa dessa matéria. Aí eu fiquei ali batendo nas duas, Rádio Espírito Santo e TV Educativa, e a minha vida começa no rádio desse tamanho, né? Dessa forma. E aí fiz muita doideira no rádio, né? Porque o rádio era muito, muito parceiro das pessoas naquele instante. Muito, né? Companheiro, na verdade. Estava muito junto, né? Financeiramente, comercialmente falando, postura como profissional, até porque você tinha uma gama de profissionais de rádio que eram um pouco desligadas para alguns conceitos básicos de leitura. Você tem que ler, cara. Você tem que se preocupar em saber o que você está falando, né? Tem que se não informar. nós fica, um dia nós volta, né? Você tem que entender o que você vai falar, você tem que entender um pouquinho do que você está dizendo, ter a capacidade de entrevistar. Foi no rádio que eu aprendi a entrevistar as pessoas. Aí já era um outro momento, foi quando a FM chegou e a gente trabalha. Aí, no caso, eu era da Tribuna e a gente tinha a Rádio 99 na Tribuna, o diretor era Zé Roberto Mione, e aí eu fui chamado pelo Zé para fazer as entrevistas, todas as entrevistas, qualquer entrevista que rolassem na programação da rádio, era o que fazia, não importa o horário.
era ruim por isso. Às vezes o cara podia às 9, o cara podia às 6, o cara podia às 3, e eu estava sempre chegando junto e fazendo a entrevista e aprendi ali. Aprendi a pesquisar, a ouvir, a mergulhar na vida do cara, pegar algumas informações. E de rádio eu posso dizer que eu fiz tudo, cara. Tudo que você puder imaginar. Porque o rádio é muito romântico. E agora nem digo tanto, mas naquele momento você tinha que ser muito versátil para fazer um rádio interessante, porque a concorrência era muito grande. Era só a concorrência dentro do rádio, porque era só o rádio, né? A televisão não tinha força ainda. Tinha sim, com certeza tinha. Tinha muita força, mas não para um cara com a minha bagagem. Né? As emissoras de televisão, naquele momento antes, tanto que eu também, paralelamente, eu trabalhava com televisão. No tempo que eu fazia locução de rádio, eu era sonoplasta do Jornal Hoje, local, fazia promoção na TV Gazeta, no departamento de promoção da TV Gazeta, fui depois cinegrafista, iluminador, cenógrafo, fiz tudo que você puder fazer dentro do processo de televisão até você conseguir ir para o vídeo. A minha ida para o vídeo foi muito difícil. Por quê? Por vários motivos. O primeiro deles porque eu não tinha experiência de vídeo. Eu tinha que ter experiência de vídeo. Então eu passei 2 anos na TV Gazeta trabalhando com braço. Então eu só botava o braço. Então eu entrevistava as pessoas, meu braço já ficava esticado e eu fazia a pergunta assim, estou chutando aqui, Fagner, como é que vai ser o show daqui a pouco, mais tarde? Como é que vai ser o show? Aí ele respondia. Aí eu, por favor, começa o show de mais tarde, daqui a pouco vai ser... Ah, tá bom. Aí ele respondeu. Porque só entrava a resposta dele. Só entrava a resposta em meu braço. Então eu fui repórter de braço durante 2 anos, cara. Mas aprendendo, pegando a matéria, indo lá editar, me preocupando com enquadramento. E às vezes eu mesmo levava a câmera, botava no tripé, puxava tudo, porque eu trabalhava com o cara depois do show e